Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast na Casa dos Jovens. Eu sou Jorge Francisco, vocês sabem, e hoje temos um tema muito polêmico, que é a relação entre um professor e um aluno. Eu tenho como convidado a Amélia Bilama, como vocês já sabem. Seja bem-vinda, Amélia, novamente. Obrigada. E Miguel Pecela, o professor. Muito obrigado. Seja bem-vindo, ok, obrigado. Hoje o nosso tema é essa relação entre professor e aluno. Qual é o teu ponto de vista, Amélia? A relação entre um professor e aluno, até que ponto é que pode ir nessa relação? A relação entre um professor e aluno é normal desde que tenha limites, até porque sabemos que os alunos têm alguns professores como espelho e então quando há uma relação de proximidade, o aluno consegue entender melhor o conteúdo. Então é normal ter uma relação de amizade. Desde que seja amigável. Exatamente. Ok. Professor, até que ponto é que vai uma relação de um professor e um aluno ou aluno? Ok, muito obrigado. Usando como atrelo, se assim posso dizer, aquilo que disse a Amélia, é normal existir uma relação entre um professor e um aluno, pois que o professor, tanto o professor como o aluno, são seres sociais e sociáveis. Exato. E o limite desta relação vai aonde começa a ética. Começa a ética e a moral, pois que mesmo no processo de formação para um professor, existe um quesito que se chama ética e deontologia profissional. Então, onde começa a ética e a deontologia, aí termina a relação. É importantíssima a relação entre professor e aluno. Uma boa relação entre professor e aluno é uma metade da caminhada para a aprendizagem bem marcada. Ok. Bem marcada, sim. E no ponto de vista do professor, os professores, assim, professor na primeira pessoa, eles tratam melhor os alunos que tiram boa nota ou nem por isso? Quer dizer, eu como professor, como pedagogo e como alguém especialista na área da educação, sei qual é a minha missão. A minha missão é formar o aluno. Minha missão é nutrir o aluno com conhecimentos de uma determinada área. É lógico que na minha elaboração dos objetivos, nós professores falamos muito de objetivos. Exato. E na minha elaboração dos objetivos, tenho um geral, que tem a ver com a unidade temática, e tenho objetivos específicos, Exato. que é aqueles que eu vou ir alcançando ao longo da aula. Imagine se eu faço uma avaliação e um aluno me tem uma nota famosa. Claro que eu devo tratá-lo bem, devo estimá-lo. Mas essa estima não pode parecer uma forma de querer menosprezar aquele que teve uma nota não desejável. Ok. Quer dizer, eu devo incentivar aquele que teve a nota positiva, teve uma nota famosa, e estimular aquele que teve uma nota não desejável, porque para mim a maior felicidade consistiria em ver os alunos a aprender aquilo que eu tenho ensinado. Exato. Este é a minha missão, é o meu foco. E tu, Amélia, do teu ponto de vista, tu como estudante, achas que os professores tratam melhor os alunos que têm boa nota ou nem por isso? Isso é relativo e varia de professor para professor. Há professores que tratam bem alunos que mostram maior desempenho na primeira avaliação e menosprezam os outros alunos. E há professores que não olham simplesmente para a nota do aluno e tratam todos da mesma forma, não em função da nota. Então, é relativo. E já passaste por isso? Tipo, algum professor tratou-te bem pelo simples facto de tirares boa nota? Já passei por isso. Até não foi simplesmente pelo facto de ter boa nota. É porque o professor, na altura, foi aluno do meu avô, conhecia a família, então tratava de maneira diferente. Achas isso certo? Tipo, os professores tratarem melhor as alunas que têm vínculo, né, familiar? Não, também isso é em função daquilo que era o meu comportamento em sala de aula. Mostrava ser uma aluna respeitosa e por isso influenciou também naquilo que foi o comportamento do meu professor comigo. Se é certo ou não, penso que é certo, porque fica mal tratar mal alguém que você conhece, tem um vínculo com a família da mesma e sendo a pessoa respeitosa. Exato.
Se um professor acha isso certo, tratar bem um aluno por ter laços familiares com ele. Quer dizer, é dever do professor tratar bem todos os alunos. Exato. Eu, por exemplo, como professor, nas minhas primeiras aulas, eu tenho passado três lições aos alunos. A primeira é que a idade deles, lá dentro da turma, não é a cronológica, é a idade acadêmica. Se houver um aluno com 20 e outro com 16 anos, para mim isto não conta. O que conta é a classe. Estão na 10ª classe, são todos da 10ª classe. E Isso não é errado. devo tratá-los como alunos da 10ª classe. Ok. Não devo, não devo privilegiar um e vilipendiar outro. Exato. Vou tratá-los todos como por igual. Mas se tiver que haver alguém um pouco mais aconchegado em mim, posso até tratá-lo de forma diferente, mas que os outros não percebam que eu estou tratá-lo de forma diferente. Ok, certo. É daí que há alunos, por exemplo, que eu tenho que mesmo que ajudar, tenho que admitir aqui, mas sem ele perceber que eu ajudei. Ok, Até o ajudado não percebe que foi ajudado por mim. Não. Para não espantar, porque o aluno pode até ele se vangloriar. Eu naquele professor, eu posso estudar ou não, já vou me sair bem, o professor é meu conchegante. Então, Uau. às vezes não fica bem, mas há sempre esta. E eu queria aqui fazer referência a um adágio jurídico, que diz assim, diferir o que é igual é injustiça. Ok. E comparar o que é diferente também é outra injustiça. Uau. Tá vendo? É Tomei uma, nota. Uau. é uma dicotomia. Exato. Eu não posso comparar Uhum. o que é diferente, estarei a cometer injustiça. Exato. E diferir o que é igual também é outra Também, injustiça. ok. Então tenho que encontrar um meio termo. Depois aprendeu algo novo, Tenho é? que encontrar um meio termo. Yeah. Ok. E é normal um professor assim demonstrar falta de conhecimento durante a aula? Quer dizer, não é normal. Não é normal. Não é normal, porque isto me remete à origem da palavra professor. A palavra professor, etimologicamente, é de origem grega. E ela é composta por duas palavras. Tem a pro, quando se fala pro, quer dizer, além do que é Ok. pro max, Exato. pro social, tá vendo? É complemento para a sociedade. E ser professor, quer dizer, é um indivíduo, na sua origem, é um indivíduo dotado de conhecimento, especialista numa área e que tem a missão de transmitir aquilo que ele sabe. Não é para amadores. Quer dizer, você é professor porque você é dotado de conhecimento numa certa área. Agora, também tem as tuas limitações. E você não deve demonstrar as tuas limitações diante da turma, é fraqueza. Mas certo. também estamos no século XXI, o século das TICs. Tem várias formas de admitirmos o limite do nosso conhecimento, mas de uma forma não espantar o aluno. Porque o aluno não pode saber que o professor não domina. Ok. Não domina você. Achas normal? Não, já eu penso de maneira diferente. Sim. Somos todos seres humanos e somos falhos e estamos propensos a errar. É normal um professor demonstrar que não sabe determinada coisa, até porque em sala de aula o professor quando chega diz que estou aqui para ensinar e também para aprender com vocês. Vou te ensinar. Exatamente. O professor pode ensinar e aprender com o estudante. Então, é normal não saber determinada coisa, não vai demonstrar de uma forma agressiva quando o estudante faz uma questão e ele não saber a resposta, mas simplesmente dizer que vou pesquisar e amanhã direi o que é certo. Mas isso não demonstra incapacidade. Assim. Não demonstra incapacidade porque ninguém é dotado de todo o conhecimento. Nós podemos ser bons em alguma coisa, até mesmo na nossa área de formação, nós podemos não saber determinada coisa, até porque o mundo é dinâmico e as coisas vão mudando. Ok. Tá bem. Eu não discordo consigo, mas se bem percebi a pergunta, dizia o Jorge se era normal um professor demonstrar incapacidade perante os alunos. Isto é que não é normal, mas não ter o conhecimento, o domínio de uma certa área é normal. É natural, ele é humano, como diz muito bem. Agora demonstrar. Agora demonstrar é que não é. Ele tem muitas formas, ele aprendeu isso. Tem formas como não fazer perceber ao aluno que ele não está ao nível daquele conhecimento. É isso que você disse há pouco tempo. Que o professor pode até dizer, não, vamos pesquisar, fica como tarefa, abordamos isso nas próximas aulas. Quer dizer, isso é uma forma, não está a demonstrar. Quer dizer, ele mostra, tipo, está interessado Exato. a querer falar sobre o assunto.
está interessado, só não mostrar que não sabe. Está interessado, mas não sabe. Não, mas para alunos mais atentos, conseguem notar quando o professor sabe alguma coisa e não sabe. Dizer que não sei, vou pesquisar, é normal. Isso não demonstra incapacidade por parte do professor. Não, o professor não deve demonstrar incapacidade, mas é deselegante. É deselegante dizer que não sei, vou pesquisar. Porque o termo não sei, olha, a expressão não sei, esta irrita tanto como nós, professores, ouvir de um aluno não sei. Exato. Também irrita. Eu, como professor, por exemplo, pergunto ao aluno o que é isto, tem que procurar uma outra forma de me responder que não seja a não sei. Já imaginou dizer, professor, meu amigo, diga lá, o que você sabe sobre isso? Não sei. Mas não é ser sincero, sinceridade não. Mas para um professor seguro de si, das suas competências, dizer que não está apto em responder àquela questão no momento não mostra incapacidade. Sim, não, então, quer dizer, ele não vai dizer que não está apto, não vai deixar de dizer que não está apto. Eu disse, é a forma de dizer, a forma. Sim, mas para... Como vai dizer, a forma como vai passar esta ideia de que não está habilitado. Sim. Tá. O problema está na forma, não admitir, na forma. Sim, por isso é que quando nós temos um professor que parece ser responsável e seguro de si, nós como alunos, a tendência é sempre respeitar, independentemente do momento do professor estiver a passar em sala de aula, se sabe ou não determinada coisa. Normalmente isso acontece mais para professores inseguros e que pensam que quando o aluno questiona alguma coisa, está a tentar afrontá-lo ou a desafiar. Sim, eu até costumo dizer que existem professores que eles se defendem sem ser atacados. E isto é característica de alguém que não tenha domínio da área que ele leciona. Por exemplo, nós como professores já do nível, quanto ao nível de formação um pouco mais avançado, existem especializações. Tá vendo? Existem especializações. Temos professores que ele vem na sala, ele semeia um clima de terror para impedir que o aluno faça uma pergunta. Este já está inseguro. Ele semeia o medo do aluno. E o nosso tema fala da relação entre professor. Quer dizer, ele vai inibir os alunos logo na primeira aula. Quer dizer, a tarefa foi deixada por ele. E ele esqueceu que tinha deixado a tarefa e não domina a tarefa que tinha deixado. O aluno quando vai dizer, professor, vamos corrigir a tarefa. Ele já semeia o terror. E sabemos que a correção da tarefa faz parte dos passos didáticos. Os momentos preliminares, quando o professor chega na sala, primeiro ele entra, saúda a turma, depois de saudar a turma, organiza a turma, depois de organizar, faz a chamada de controle, depois da chamada de controle, passa a seguir a correção da tarefa. E se ele esquece essa parte e não está preparado, o que ele vai fazer? Vai semear o terror? O terror. Logo já colocou um impasse naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem para o seu aluno. O aluno fica tímido, mata. E eu sou contra aquelas pessoas que dizem assim, o que é isso? Isso é assim. Há dúvidas? Os alunos não respondem. Diz quem cala consente. Esta é a característica dos professores terroristas. Porque atualmente já não se deve dizer quem cala consente. A vezes nós nos calamos porque não temos... Depende da forma como o professor se apresentou. Se alguém que já semeou terror, nos calamos não por consentimento, mas por ressentimento, por medo. E ele já naquela sua filosofia de que quem cala consente, ok, quem cala consente, e nem consolida a aula. Ele já, quem cala consente porque está claro. Ele nem está claro. Opiniões diferentes, pessoal. Vamos aqui aquecer um pouquinho. Um professor pode ter um relacionamento com um aluno assim, se for consensual. Amélia. Relacionamento sexual, amoroso. Exato, amoroso. Né? Não, um professor não pode ter. Se for consensual. Ainda que for consensual e a aluna for maior de idade, não é ético, até porque existe uma disparidade de poder. O professor está sempre acima do aluno ou da aluna. E quando há essa relação, o que é que muitos vão pensar? A aluna está com o professor para ter boas notas, ou o professor ameaça a mesma, se não ficar com a mesma vai prejudicar. Então, não é ético, muito menos saudável. Não concordas? Professor, ok. Eu também discordo. Digo que não é saudável que haja uma relação amorosa entre professores e alunos. Tudo porque existe uma disparidade, como diz muito bem a Amélia. Disparidade é essa que há uma assimetria entre um professor e um aluno. Há uma assimetria. E tendo uma relação amorosa entre professores e alunos, isso gera quê? Gera um desequilíbrio emocional, tanto por parte
do próprio aluno como do professor, vai perder a autoridade. Porque o homem não deve ser guiado pelas paixões, mas pela razão. O coração está para entreter a razão. Então, se eu sinto, é normal que ele sinta assim uma atração amorosa pela aluna e não pode exteriorizar. Mas tem casos de que casais assim cresceram juntos, Sim. professor e aluno. Exato. E ninguém sabe. E atenção, que há casais felizes que partiram deste princípio. E ninguém sabe, cada um tem a sua história de onde começou o seu romance. Okay. Mas um professor, na sua efetividade, professor e aluno, acho que não convém mesmo ter relações amorosas entre professores e alunos. Tem que haver sempre uma relação profissional, uma relação pedagógica e uma relação didática, dentro da ética. Então, as palavras sempre dentro da ética. Então, não pode haver relação amorosa entre professores e alunos. Não pode. Independentemente do nível em que se encontra, já são adultos ou não. Porque, imagina, o professor vai ser um aproveitador, se posso chamar assim. Porque se ela conheceu o aluno é porque a encontrou na sala de aulas. Okay. Será que se a encontrasse fora da sala de aulas, teria esta coragem de exteriorizar o sentimento de amor comparar com ela? Só te arrasta para uma outra pergunta, Sim. que é DMs ou mensagens, né? Fora do horário aceitável. É certo isso? Não. Porque, tipo, se eu tiver a pedir a matéria na professora, por exemplo, né? 22 horas, 21, não é aceitável isso. Atualmente, para conversas com professores, existem grupos de turma. Então, não é ético mandar mensagem a alguém a partir das 20, 21, ainda mais quando é um professor. Você não sabe se o mesmo é comprometido ou não, independentemente de ser comprometido. Se tens dúvida, você pode esperar o dia seguinte, mandar mensagem no grupo, porque tem grupos para conversas, como também podes puxar no off, mas assuntos relacionados simplesmente a questões laborais e mensagem meia-noite, não. Eu, por exemplo, eu já, como professor, sou um pouco mais liberal. Okay. Até que eu trabalho mais pela noite do que pelo dia. Costumo trabalhar pela noite dentro e lá para as altas horas ainda estou lá no meu pequeno laboratório. Mas é aceitável? Quer dizer, o meu telefone fica ali, as minhas redes sociais estão lá. Só não atendo assim mensagem, ligações por vozes, mas ligações por via mensagem. Eu atendo normalmente, claro, na questão da ciência. Eu atendo normalmente, respondo, o que tiver ao meu alcance, que não tiver. Até vos tenho dito que casos omissos na aula são para ser tratados fora da aula. São aulas extraescolares. Essas, quando nós temos os grupos, os nossos são denominados de extensão escolar. Então, aí nós debatemos a ciência. Caso eu esteja a dormir, não vou ver o que você mandou porque é mensagem e no dia seguinte eu respondo. Se tiver acordado, vou, mesmo na hora, interagir. Mas aceitarias uma aluna mandar mensagem meia-noite a questionar sobre uma matéria? Normalmente. Já sou exposto. Não, atenção. Aí não é só aluna. Aluna, tanto gênero, aluno ou aluno, se for material para mim é prazeroso. Mas não, professor. Ainda mais quando for um debate, uma coisa que se calhar vai ler um pouco, é conteúdo acadêmico, mas está fora daquilo que o nosso normal gosto muito. Okay. Agora, por exemplo, se for um debate que depois, assim, começa a aquecer a conversa. Com o aluno? Sim, exato. Vamos falando. Eu costumo a ler um pouco de filosofia. Em filosofia existe um termo chamado vamos suspender o juízo. Eu digo para um amigo, por hoje vamos suspender o juízo e damos sequência em outras ocasiões. Falar normalmente com a aluna. Normalmente com a aluna e a aluna. Já claro que discorda. eu sou alguém já comprometido. E eu digo aí na minha companhia, nesse momento, também gera às vezes um clima de que não, tens que me entender, sou professor. Exato. Sou professor e nesse caso, não sei o quê, mas também, quando sei que o momento não é para interagir, a tecnologia nos dá esta abertura. Desliga o telefone, está ligado por quê? Se o momento é para não interagir, desligo, fica aí, assim não vou interagir. Okay. Sim. Assim, o sistema educacional exige mais incentivo a diálogo ou obediência para ti? Historicamente, o sistema educacional exige mais obediência do que diálogo. Por quê? Porque nós somos obrigados, sempre que o professor chega em sala de aula, pormos em pé, esperar ele nos mandar sentar. Antes de fazer alguma questão, levantar a mão,
Então, isso incentiva mais a obediência do que certamente o diálogo. Mas Então, é errado, não achas? errado é porque muitos professores, como o meu colega já disse perfeitamente, em sala de aula intimidam o aluno e não dão essa abertura do mesmo conversar, expor as suas dúvidas. Então, essa relação é mais pela Obediência, obediência. exato. Mas isso não passa a ser, tipo, os alunos já não passam, tipo, a aprender assim por medo. Obediência. Tipo, se eu desobedecer o professor, ele vai... Quando se tem medo, o aluno não aprende. Vai simplesmente decorar o conteúdo, fazer de tudo para não errar, decora por medo. Quando Ok. Vais cortar esse mano. Sim, Professor. digo, os alunos, o sistema educacional nacional, se é mais por obediência ou Ou por por diálogo. diálogo. Exato. Temos que entender que o sistema educacional é um sistema político. E quem gera o sistema educacional é aquele que é detentor da política. Imagina, isto começa a partir lá do topo. O Ministério da Educação tem as suas políticas para com um certo nível de escolaridade. E estando na escola, também o aluno é submetido a um conjunto de normas que tem a ver com a própria instituição. Então, o quesito obediência também ali aparece, mas que esta obediência dependa também um pouco daquilo que é a criatividade do próprio professor. Porque a educação, se nós virmos aí em sociologia da educação, a educação nunca foi a mesma. Exato. Nunca foi a mesma para todos. É injusta. Sempre foi injusta. Há sociólogos como Karl Marx que dizem que a escola é injusta. A educação não é a mesma para todos. E ele diz que não. A linguagem que se usa na escola é uma linguagem exclusivista. Imagina, alguém que vinha de uma camada muito pobre, alguém que vinha lá do meio um pouco rural, este não, se calhar não tem ainda o domínio da língua portuguesa. E a língua com que se ensina na escola é a língua portuguesa. Enquanto que o filho de alguém que venha da urbe, da cidade, já tem o domínio da língua. A linguagem que o professor vai usar na escola, para ele, é a continuidade da linguagem que se usa em casa. Enquanto que para aquele que vem de uma zona um pouco mais recôndita, até que apanhar o nível de linguagem que se usa na escola, aí já para ele é um pouco a injustiça. Mas aparecem outros dois sociólogos, Tabet e Baudelot, que vão dizer não. Dentro da própria escola, a professora que também dá conta que eu também vim da classe de baixa, eu também sou um simples trabalhador. Então, nesse momento, eu tenho que despertar no meu aluno o senso crítico, tenho que descer ao nível dele. Tá vendo? Ele cria uma consciência crítica no aluno, para ele perceber que estamos aqui na educação, e a educação é de classe, há quem está a ser educado para liderar, e há quem está a ser educado para sobressair, para obedecer. Então, nesse momento, ele tenta descer um pouco ao nível para tentar encontrar um equilíbrio, para que haja equilíbrio, não prejudique um nem o outro. Voltando naquela teoria de que não posso também igualar o que está aqui na cidade a este, é injustiça. Também não posso igualar o que vem de lá a este, também outra injustiça. Injustiça. Então é por aí. Cá está para uma outra pergunta, que é se o aluno aprende por respeito ou por medo. Qual é o teu ponto de vista? O aluno aprende por respeito e não medo. Medo, Amélia. Por que justifica? Por respeito, porque quando nós respeitamos determinada figura ou temos alguém como exemplo, Exato. nós vamos nos dedicar em aprender, independentemente de errar ou não. Até porque para aprender, a pessoa primeiro erra. Já quem tem medo faz de tudo para não errar e vai simplesmente decorar o conteúdo lecionado pelo professor em sala de aula. Mas até um certo ponto também, o medo também influencia, não? O medo de reprovar, o medo de ficar, né? Aprender é diferente de decorar. Quem tem medo, decora. Quem quer aprender realmente, investiga, em vez de estar simplesmente... Dica da Amélia, colegas, parem de cabular. Professor. Eu diria que o aluno, infelizmente, a depender muito daquilo que é o professor, o aluno pode aprender por medo ou por respeito. Mas não devia ser assim, porque já há aí uma destreza entre a aprendizagem de um adulto e de uma criança. O aluno, por exemplo, que esteja no primeiro ciclo, já é um pequeno, já é crescido, então não devia aprender mais por medo. A criança, a diferença entre a aprendizagem de um adulto e de uma criança é que a criança aprende por imitação. Ele vai imitando, que faz os e vai aprendendo. Já
o adulto já crescido só aprende, o adulto só aprende aquilo que ele quer aprender. Aí me remete a um grande pedagogo, o pai da pedagogia moderna, Paulo Freire, que no seu livro A Pedagogia do Oprimido, diz que ninguém educa ninguém. Quer dizer, o indivíduo só aprende aquilo que ele quer aprender. Caso não queira aprender, ali entra a psicologia que diz que não. Existe reação, estímulo, resposta. Estimula ele a querer aprender. Ele vai te dar resposta, vai aprender. Se ele não quiser, não vai aprender. Ok. Não vai. Eu discordo. Senhor professor, tem uma pergunta que pode sair ou não no vídeo. A voz. A pergunta é a seguinte: as escolas hoje em dia ensinam, bem dizer, eles querem que o aluno reproduza conhecimento ou que o aluno pense por conta própria? Quer dizer, ali existe uma pedagogia, a pedagogia bancária, onde aparece a mente do aluno aberta assim. E o professor é um professor chamado professor que é tradicionalista. Ele aparece como que é alguém que vai despejar. Ele vê no aluno como uma tábua rasa. Sim. Está vendo? Dizia que tudo que ele meter é que fica. Sim. A teoria de Johnny Locke. Johnny Locke diz que é tábula rasa, né? Mas não devia ser assim. Quer dizer, é relativo. É relativo a quem queira que o aluno seja uma pequena pendrive ambulante, aquela que vai reproduzindo tudo que lhe foi dado, porque também isso, o que determina isso é a forma de avaliação. O aluno, depois da primeira, segunda avaliação, ele já vê que não, esse professor tem que ser um decorador. Logo está ali remeter a reprodutor. Um diz, não, com esse professor eu tenho que interpretar o conteúdo e eu vou criar. E eu tenho dito assim, o meu aluno tem que ter um comportamento não de uma aranha, tem que ser de uma abelha. A diferença entre a aranha e a abelha é que a aranha não é muito criativa, porque ela constrói a sua própria casa, tirando material dentro dela. Isso não é inovação. Sabe? Tiro aquilo, isso é reprodução. Eu vou tirar minha teia, não, e a abelha não. A abelha o que faz? Pega aqui, pega colar, pega aí um pouco, forma uma matéria nova. Isto aqui é produção, isto não é reprodução. O normal é que o aluno fosse estimulado a ser um produtor do conhecimento, não reprodutor. O aluno não pode ser um reprodutor do conhecimento, tem que ser um produtor. Porque imaginemos se todos os alunos fossem reprodutores, nós ficaríamos estagnados. O xadrez da ciência já está feito. Agora nós é que temos que saber fazer o enquadramento daquilo que é a ciência. Há anos havia um concurso nacional que falava de quem me dera ser onda. E o secretário nacional vinha aqui no AMA, biblioteca, teve aí a apresentar o projeto. Sim, o projeto. E quem dera ser onda, as crianças participavam a escrever poema e não sei o quê. E aí eu fiz uma questão, ela disse assim, desculpe, é injusto você vir aqui no AMBO, falar da criança do AMBO que o tema do concurso é quem me dera ser onda, porque há quem não conhece onda, como é que quem não conhece onda vai falar da onda? Vamos falar um pouquinho sobre religiões, questões religiosas. Existem universidades, escolas assim católicas e tal, várias escolas, né, religiosas e tal. E vocês acham que é aceitável um aluno ou professor ter dúvidas sobre religiões dentro da instituição ou não? Tu como mulher assim. Então, assim, acho normal que um professor tenha dúvidas sobre uma certa religião, pois que as religiões regem-se por doutrinas. E existe um conflito entre doutrina e mandamentos. Para todo cristão, sabe que temos os mandamentos, estão lá, são sagrados, são universais, são para todos. E dentro dos mandamentos, cada religião criou uma doutrina. E o professor, se calhar, por ser alguém que frequenta uma e outra religião, é possível que ele mostre este desconhecimento de uma outra doutrina ou denominação religiosa. E tu aceitas? Sim, é normal, desde que estejam num clima adequado para falar sobre doutrina. Até porque doutrina diz muito sobre crenças, aquilo que nós acreditamos, e dentro de uma instituição é normal, desde que estejam num ambiente propício para assim falar. Mas para a instituição não acaba por ser considerado como rebeldia. Ok, falar de religião? Exato. Acho que não é rebeldia. Não é rebeldia, porque também o professor tem que ser o professor tem que ficar atento, tem que ser um ente atento, porque há alunos que entre eles criam um conflito, debatem sobre religião, em tentar desprestigiar uma e outra religião, a minha é mais, a tua é menos, não sei o que por aí, e depois querem envolver o professor no meio disso tudo. Então o professor tem que aparecer ali, não como defensor de uma doutrina para não ser intolerante, mas sim dizer o que
falar de forma geral, qual é a importância de pertencer a uma denominação religiosa. Falar de religião na escola, principalmente para o nível médio, o básico, é normal. Já no superior, existem normas próprias. Nas faculdades, em geral, existem associações de estudantes cristãos. Ele cria uma associação com um estatuto para que a direção da instituição saiba mesmo que são os estudantes cristãos. E terão momentos de atuação. Não é em todo momento que vão falar de religião. Terão momentos para falar de religião com o aval da direção, lá no nível superior. Mas já no nível médio, aí nas classes mais baixas, o professor deve mesmo, às vezes, intervir sem querer desprestigiar uma e outra denominação religiosa. Cada uma é importante, porque estamos diante de um Estado-nação. E as religiões não são só por serem. Elas têm estatuto. Se o tais ministérios que regulam as tais religiões admitem, nem você, professor, que vai querer meter em causa uma ou outra religião. O aluno bonito ou a aluna bonita, achas que recebe um tratamento assim diferente, diferenciado? É verdade. Amélia. Então, se nós estamos mal. Calma. Às vezes. Calma. Não, isso é relativo e varia muito de professores para professores. Há quem diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Se calhar a aluna bonita, que todo mundo pensa que é bonita, o professor não vê nada de especial na mesma. Então, é relativo. Tipo, bem estranho. Há um adágio latino que diz assim: De gostibus et coloribus non disputiendi. Que significa? Os gostos e as cores não se discutem. Mas eu, como professor, que sei a minha missão, eu digo assim: para mim, como professor, existem 3 tipos de beleza. Temos a beleza estética, esta que nós vemos, a beleza física e a beleza axiológica, e a terceira beleza. E eu vou mais pela beleza axiológica, que a axiologia é a ciência que estuda os valores. Aquela beleza que tem a ver com valor, com virtudes. Com virtudes. Agora, se eu me levo por esta beleza, então não tenho como falar que esse aluno é bonito, não sei o que, porque ainda não me mostrou se axiologicamente é bom ou não. Então, nesse caso, não tem nada a ver. Mas a beleza estética, esta aparência que nós vemos, não pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem. Mas o professor não trataria bem assim alguém mais bonita do que o outro? Já não considero mais bonita. Né? Primeiro, como cristão também já não me permite, porque se eu dizer que esta é mais bonita que a outra, estarei a questionar aquele que a fez. Mas até pode ser considerado, porque quando, por exemplo, ela é bonita, né, e tira boas notas. Beleza, da minha beleza axiológica, ela é bem comportada assim, é respeitosa assim, sabe se posicionar na turma, na escola, na instituição. Aí essa, para mim, esta beleza que chama beleza axiológica. Okay. Mas, desculpa só intervir, mas muitos dos professores e professoras tratam melhor alunas bonitas, alunas que têm condições financeiras estáveis, alunas de tom de pele mais claro em relação sim, a outros. Isso existe no nosso sistema educacional e nós temos acompanhado, então, se calhar o professor é diferente, sim, é diferente dos demais, mas isso existe sim, em todas as instituições. Olha os alunos, até que eu disse no princípio, quando eu me apresento na sala de aula, eu digo assim: há 3 pecados que um aluno pode cometer. É rir-se dos erros dos outros, estará a abortar a criatividade do colega, é achar-se o tal favorecido na escola, tá vendo? E aquele que tenta cortar a ideia dos outros às meias. O outro mal abriu a boca, ele já quer terminar a fala do outro. Não, o detentor da verdade, o sabichão. Não. Sim, professor. Nessa cena da beleza axiológica, né? Sim. O professor há pouco tempo mencionou que é impossível um professor e um aluno, aluno no geral, né? Tanto homem como mulher, se relacionarem. Vamos supor que se um professor tem um tipo de mulher, assim que esse pode dizer, né? Que é, o professor vela muito pela beleza axiológica. Ou seja, a pessoa tem que ter a mindset completa mesmo, né? A CPU tem que estar funcionando em condições.
E o professor encontra uma aluna que não menor de idade, né? Maior de idade, que por acaso faz o tipo do seu professor. Seu professor. Sim. Sim, ela Ficaria, com se ela. ficaria. Não, ok. essa, vou lhe dar uma catequese. Eu vou dizer que, primeiro, vou dizer, não posso, mesmo que eu estivesse solteiro ou assim, livre, não poderia porque a questão profissional coloca em causa aquilo que é minha moral. Só o facto de eu te conhecer depois de seres minha aluna, na efetividade, estou a trabalhar, eu sempre vou ter contigo na sala de aula, não sei o que, já, aí as portas estão fechadas. Não avançaria. E depois, eu não disse que é impossível um professor ter assim uma relação. Eu disse, não devia ser. Não deve. Não é impossível, porque o professor também é um ser humano e vem de educação diferente. É isso aí. Sim, há quem foi educado mesmo a falar palavrões, é normal para ele. Não, O limite da paixão é a ética. Não pode ser consumado. Eu sei que não tem que dar aberturas para isso, não vai aliciando, porque hoje vai começar com qualquer. Como que mandam aquelas coisas ali no. Não, mas se o nós professor alunos. recebe mensagem de alunas às horas altas, Sim. né, como o professor disse, está sempre disponível, isso é um caminho para qualquer mulher. O professor sabe que as mulheres são muito assediadoras. Até não mulher, nós Não, alunos. isso é vice-versa. Ah, professor, então se o professor Permite isso. permite sim receber mensagem 22, 23 horas da noite, isso para a aluna, ela pode considerar como, o professor está a me dar uma chance, porque nem todos os professores admitem isso. Os professores têm limite. Tu não podes me enviar mensagem às 22 horas da noite porque eu sou casado. E se o professor já recebe esse tipo de mensagens, já é uma pista livre para as alunas. Dilo muito bem no princípio, que as mensagens que eu recebo são mensagens de teor acadêmico. Mas Muitas também alunas há usam quem vaza. essas técnicas para se aproximar. Certo. Há quem vaza, vê que já que agora respondeu a mensagem, o professor que é isso, respondeu, agora vou para a questão sensível. Exato. Quando manda a mensagem sensível, vamos agi-lo pedagogicamente, dizemos para ou suspendemos o juízo, como eu já disse no princípio, e num outro fórum, assim mesmo, pessoalmente, vou lhe chamar a razão, dizer, pá, infelizmente, não pode ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu também na turma já digo, o grupo está aí, os meus números estão aí, estão abertos para todos. A ciência tem um termo que eu tenho usado aqui, não vou usar, porque isso depois, a ciência ela é aberta, então se entrega a todos. Então... Mas um professor tem alunas muito inteligentes. É tipo, se for para a gente tratar malária, esse bairro da Piri, todo mundo mesmo é só malária ou mesmo desnutrição. Eu não posso chegar só apenas na criança, pegar a quitaba e a papa de aveia dar na criança, porque depois a papa dá massa, aumenta a massa muscular de um ser humano. Eu tenho que saber, eu tenho que estudar a comunidade toda, a raiz principal. Então, neste contexto, eu queria dizer que a aluna é muito inteligente, ela não vai logo mandar uma mensagem ou duas mensagens acerca da escola acadêmica, né? Ela vai mandar muitas mensagens acerca disso, até chegar num ponto de, não, senhor professor, ela vai mostrar ser uma aluna inteligente, que do tipo, ela estuda, pesquisa. Vai complicar o professor, que o professor falar que não vamos se encontrar pessoalmente para a gente resolver bem isso, vou deixar as coisas claras. E é aí que o professor pode cair na armadilha. Não, mas quer dizer, esses encontros, pode até promover mesmo esses encontros. Eu vou mesmo, não vou fugir. Quer dizer, o problema não é para ser fugido, é para ser enfrentado. Eu sou um dos professores que não tenho muito tabu. Os que já passaram por mim sabem que houve momentos que nós tivemos discussões com alunos. Eu sempre pergunto, aluno, como? Vamos aonde? Vamos no sítio X, professor. Ok, lá tem piscina, eu não resisto à água. Tem piscina assim, levo o meu kit de natação. Chego lá com os alunos, nunca me viram. Na sala sempre vou lá formar. Eu estou lá e aqui o contexto é outro. Vou mergulhando, já aconteceu, uma aluna veio e está a simular. Professor, não sei o que, afogamento. Eu sei nadar, não vou deixar lá, morrer. Peguei a aluna, lhe meti na margem da piscina. Outro dia na escola, esse professor, se lembra de mim? Já não se lembra. Se lembra de ti como é? Nossa aluna, não sei o que. Só aquela que você salvou na piscina, que não tive a desmaiar. Fiz propositadamente.
Vai ser para lá. Nunca tente mais fazer isso, depois era mesmo. Já chorei, é verdade. Talvez Mas ela enfim, só vai- fez aquilo tipo para sentir o corpo do Júlio, professor. Júlio. Porque se fosse mesmo para ir além, ela não faria isso perante as pessoas. Mas naquele momento eu tinha que ajudar com o professor. Se a vontade dela era sentir o corpo do professor, sentiu, porque eu a toquei e a meti. Aí o professor tá abriu uma janela para o diabo entrar. Não vai entrar. É verdade. Outros 500. É, Mas vai aqui uma última pergunta, que é se o aluno pode corrigir um professor na turma, não numa sala de aula. Achas correto? Sim, é correto. Desde que corrija com respeito e saber os limites, sim. Não é errado? Ele tipo, Não é errado. não é errado. Desde que haja respeito, não. Professor, Normalmente, já mesmo. o aluno deve corrigir ao professor normalmente. Na Mas normalidade. existem Agora, professores que pensam que é desafio. Só que às vezes também é a forma. É a forma, É a certo? forma. Nós não Sim, sabemos o que é, sim. porque para nós que temos participado em alguns debates, a ideia é, quando tu debates comigo, tu combate a minha ideia, não a mim. Tu não pode dizer, rapaz, tu estás errado. Assim, então, eu não sou a minha ideia. Eu sou eu. O que está errado é o que eu estou a dizer. Hã? Diga, professor, acho que isso que o professor está a dizer está errado, seria assim, assim, assim. Saber criticar e dar proposta. Hã? Dar proposta. A barba do mais velho é sagrada, mas com juízo, com respeito, você toca. Um soba, se você ver mesmo lá o teu avô, um soba da comunidade, tiver com um lixo na barba, mas velho, desculpa, por favor, tem um lixo aí. Você vai tocar, vai conseguir tocar, mas se você ir lá na desordem, pega na barba do mais velho, estás a desacralizar, o mais velho ainda podes antecipar a tua morte, se for um pouco mais radical, então por ali. Depende da forma como o aluno deve. E o professor tem que saber isso. Estamos na geração Z. A geração Z é esta geração que já nasce com o iPad na mão, com as tecnologias na mão, e o conhecimento está mais acessível para eles. E nós, professores, temos que aprender a desaprender. A desaprender. No nosso tempo, nós até aprendemos em anatomia que o corpo humano estava dividido em 3. Agora já está bem ultrapassado. Agora está dividido em cabeça, pescoço, nós não Muita aprendemos assim. coisa. Agora se você for um professor que não sabes de onde vens, onde estás, para onde vais ficar ultrapassado no tempo e no espaço e vais querer lutar com o aluno só porque o aluno te disse que o corpo manda de 4. Eu estagiei numa dessas escolas, o professor a querer agredir o aluno, porque o aluno disse assim, foi você. Disse, você saiu com a permissão de quem? Não, foi mesmo você que me permitiu sair. Oh, tu vais me tratar por você. Está a lutar com a luz. Chamei no beco, disse, professor. O termo você é que está certo. Você significa Vossa Excelência. Hã? E você quer que ele te trate por tu. Tu é mais direto. Uma pessoa superior não se trata por tu, trata-se por você. Mas o nosso pai é mesmo você, pai. Parece arrogância, mas é o certo, você está errado. Infelizmente, são as evoluções semânticas que as palavras sofrem. Estamos numa era em que, quando alguém te diz o fulano é meu brada, assim é amigo, mas se for na origem, brada é irmão, sabe? Friend é que é amigo, está tudo trocado. Então, também tens que saber te contextualizar. É pastor aqui, isso que eu estou habituado a chamar de pão, pode não ser pão. Então, ainda primeiro eu tenho que estudar, me ambientar para usar as coisas. Dicas do professor. Eu vou querer que vocês deem agora deem conselhos para os manos professores, né, e alunos que acham que a relação entre o aluno e o professor pode ir mais além ou não. Amélia, vamos começar contigo. A relação entre professor e aluno pode ir mais além, desde que seja só por amizade, até porque quando nós somos amigos dos nossos professores, nós podemos aprender com facilidade e teremos mais abertura em questionar determinados assuntos. Tem que haver limites, basicamente isso. Professor? Ok, primeiro gostava já de agradecer ao convite que me formulastes. Foi muito bom partilhar essa experiência e pedir indulgência a quem se calhar depois de ouvir este nosso áudio tivesse sentido ferido. Nós pedimos indulgência e respeitem nossa opinião. Nós não somos detentores da verdade e o conhecimento não começa e nem termina conosco. Então, nosso muito obrigado. Agora, aos colegas professores, que saibam ser professores, saibam qual é a sua missão, saibam
o que devem fazer quando estão diante dos alunos. Não criam o clima de terror nas salas de aulas. Deem a abertura. No primeiro contato que tiverem com vossos alunos, verão que haverá muito proveito nas vossas disciplinas e serão os professores mais queridos da escola. Não estou a dizer que o professor deve ir lá para agradar os alunos. O professor não vai na sala para agradar, vai para ser útil. Então, que sejamos úteis aos alunos e façamos aquilo que manda a doutrina. O melhor prazer de um professor é ver o seu aluno um dia fora da escola dizer que este é o meu professor. E foi bom, professor, estimei vê-lo. Isso é muito bonito. Agora, quando o aluno diz que não quero cruzar contigo porque senão vais suscitar o nervo que anda guardado em mim. Não é bom. Então, esta é a minha última palavra. Ok, então é isso, pessoal. Podcast Casa dos Jovens. Esse foi o assunto de hoje e fiquem atentos para mais. Sigam os nossos TikTok, Facebook e YouTube, que é a nossa cadeia principal. E o assunto de hoje foi isso. Se quiserem, podem dar sugestões para mais assuntos como estes. Então é isso. Muito obrigado, Amélia, novamente. Obrigada a eu. Convidada exigente. E professor, muito obrigado. Estamos juntos.